Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio aqui do Venture Fellows Podcast. Estou com presença ilustre, mas antes de apresentar ele, queria deixar um recado muito importante para vocês seguirem o nosso canal aqui no YouTube, dar o joinha, comentar, isso sempre ajuda a gente, a nossa audiência, focando sempre em três principais públicos, são os fundos de Venture Capital, né, os investidores, a gente tem os empreendedores que estão nessa jornada de captação e crescimento de startups e também as pessoas que querem trabalhar em startups. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial de um dos fundos que a gente não conhecia ainda, que é a Stella Investimentos. Então, hoje quem está comigo é o Bruno Peroni. Ele representa uma das trajetórias mais completas do ecossistema de startups brasileiro, diferente do que a maioria dos VCs que a gente vê, né, que chegaram do Venture Capital por finanças ou consultoria, o Bruno já vem do dentro do ecossistema empreendedor. Então, ele, super jovem, já fundou a Semente, que é uma iniciativa de educação empreendedora para mais de 8 mil empreendedores. Confundou a UOL Aceleradora, que é super famosa, inclusive o FEA Angels, da rede qual faz parte, já fez algum co-investimento com a, com a UOL Aceleradora, que é uma das principais do Brasil, né? Tem mais de 100 startups no portfólio. Ele foi AIR, né, que é o empreendedor em residência do programa do Brad Feld, na Universidade do Colorado Boulder. Para quem não sabe, Brad Feld é um dos papas aí de investimentos em startups. Depois dá um Google na Amazon, você vai ver, tem uns livros muito legais dele, diversos temas relacionados a startups. O Bruno depois ele vai contar para a gente aí o relacionamento dele com a universidade, com o Brad Feld. Ele passou pela Prana Capital liderando 10 rodadas de early stage, estruturou a área VC da Warren, corretora, trabalhou com meu amigo Tito Guzmão, atualmente é principal da Stella. Se vocês acompanham, vocês já devem ter visto aí que a Stella teve dois exits bem emblemáticos no ecossistema, um da RD Station, vendendo para TOTS por mais de 2 bilhões de reais, e também a OMI, né, que é um unicórnio. Depois desse podcast só para apresentar o Bruno, bem-vindo, Bruno. Pô, obrigado. Depois agora fiquei sem jeito aqui são vários anos aí já na batalha, começando, né, desde cedo, né, no ecossistema empreendedor com essa trajetória aí meio diferente. Muito bom. Bruno, vamos começar com sua trajetória lá no começo. Semente Negócio, o que era Semente Negócio? Tinha 22 anos, começou a empreender do nada. Como que chegou essa ideia? Como que você ficou sabendo? Já Pô, tinha salário nessa época ou era naquela época bem raiz mesmo? não, pô, eu digo que, na verdade, a Semente, quem foram os investidores anjos da Semente foram os meus pais. Eu tinha recém me formado, eu ainda morava em Porto Alegre, e aí só, eu acho que a estrutura que eles deram para eu poder empreender e ficar aí, sei lá, um ano sem ganhar nada e pelo menos mais 2 anos ganhando abaixo de um salário de mercado, né? Eu fiquei lá na Semente 6 anos, então é uma trajetória bem legal. E aí, como é que começou a história, né? Como é que pessoas aqui recém-formadas de 20 e poucos anos vão criar uma empresa de educação empreendedora? Como é que foi a história? A gente sempre foi muito engajado em consultoria, empresa júnior, a ESEC, na faculdade, e tinha, eu e os meus sócios, a gente tinha sempre uma vontade de empreender, de pesquisar sobre esse assunto, só que o conteúdo que era ensinado em empreendedorismo era aquele conteúdo tradicional do Sebrae, que na época era plano de negócio. E aí a gente via que não tinha um grande encaixe, que inclusive a gente aprendeu na faculdade, né? Eu e os meus sócios todos fizemos administração lá na Semente na época. E a gente via que precisava de uma outra coisa, que aquilo não dava conta das necessidades dos negócios que a gente estava vendo. E a gente começou a chegar mais próximo ali de alguns empreendedores, porque a gente tinha fundado uma non-profit de negócios de impacto, lá que chamava Net Impact. E aí a gente começou a conhecer alguns empreendedores bem interessantes, que eram empreendedores de impacto. Aí a gente começou a ajudar eles meio de uma forma meio informal e ver que faltava essa metodologia. E aí teve parte aqui do nosso, na época, advisor e de futuro sócio, Márcio, que hoje é o principal sócio da Semente, não é mais o CEO, mas ainda faz parte do conselho, que foi Márcio Jap, né, que foi indicar para a gente o Business Model Canvas. E para dar uma noção, isso era 2011. Então, nos primórdios do mercado, né? Nessa época, quase não tinha VCs no mercado brasileiro, né? O ecossistema era muito, muito, muito menor, eu diria que 1/10 do que é hoje. E aí a gente começou a aprender sobre aquelas metodologias e começou a aplicar na prática, e a gente falou, putz, isso aqui é o que vai realmente mudar o jogo. Isso aqui muda muito a maneira de pensar negócios. Logo depois saiu o livro do Lean Startup, né, que a gente começou a estudar sobre esse assunto, ver o que estava na fronteira, e a gente era muito hustler, né,
buscava muito esses assuntos e esses conteúdos, e aí isso foi a semente da Semente Negócios, que começou, na verdade, oferecendo cursos meio B2C, né, para o mercado, de como aplicar essas metodologias, e depois a gente acabou levando essa mesma metodologia para programas que eram financiados por corporações. A gente trabalhou com o próprio Sebrae, ajudou a modernizar o Sebrae e a criar os programas de startups em vários estados, então foi uma jornada muito legal. E a empresa existe até hoje. Muito bom. Mas você tem alguma relação com ela ainda ou já não? Hoje não, eu vendi minha participação ali em 2018 e hoje eu continuo, ainda troco bastante ideia, de vez em quando faço uma mentoria lá com os atuais sócios principais lá, o César e a Aline, que tocam o dia a dia, mas hoje não tem nenhuma relação. Bom, você falou aí que quando você foi empreender, que seus principais investidores anjos foram seus pais, né? Esse ponto é bem legal de você trazer, porque a gente fala muito do empreendedor, né? Que primeiro a gente capta com o Family, Friends and Fools, né? Os 3 Fs. Mas pouco a gente fala dos key employees que entram antes da rodada de Série A. Realmente, quando você está na pré-seed, né? Na validação e no seed. Nesse contexto, a gente tem aí uma taxa de mercado que os profissionais que são contratados, né, nesse momento, eles valem 15, 25% a menos, né, atualmente. Mas quando eu entrei no Gympass em 2015, a cenário era bem ainda pior. A gente chegava a cortar o salário pela metade em troca de stock options. Então, eu costumo dizer que tem esses investidores anjos dos empreendedores, mas também tem os investidores anjos invisíveis, que são os maridos, as esposas, os próprios pais, os colaboradores que topam abrir mão de metade do salário para entrar no sonho do founder. Então, acho que é legal você trazer isso, trazer um pouco dessa visão também, porque às vezes o pessoal fala só do empreendedor, mas tem os key employees também. Cara, esse cara toma risco e ele tem um investidor anjo. Então, fica até uma homenagem para minha esposa que está me ouvindo aí, a Bia, que foi minha investidora anjo quando eu fui lá no Gympass ganhar metade do que eu poderia ganhar no mercado. Eu falei, não, vamos aí, eu faço a contraparte aqui, que é uma decisão não só sua, né? Acabar trazendo a família. Mas aí, puxando o gancho dos seus pais, como que eles enxergaram essa iniciativa com você com 22 anos? Ó, assim, putz, meu filho tá doido, né? Imagino. Tipo, nunca trabalhou, não sei se tinha trabalhado antes, e já quer começar empreendendo? Como que foi essa agenda? Eu tinha tido algumas experiências, né, mais de estágio, tinha trabalhado numa empresa de consultoria mais focada na parte de ESG na época, e carbono e tal, é um mercado que eu trabalhei bem cedo também. Mas enfim, eles ficaram bem surpresos, mas apoiaram, assim, viam que era uma coisa diferente, viam que eu tinha um gás naquilo ali, e acho que eles foram super, né, acho que olhando para trás, eles foram super apoiaram, mesmo sendo uma trajetória que eles não tiveram, né, mas acho que meu pai ali sempre teve uma vontadinha de talvez criar alguma coisa mais própria, e acho que isso ajudou a talvez endossar um pouco essa minha tentativa ali tão cedo na carreira. E como que você definiu quando que era hora de começar a tirar salário do semente, né? Porque pelo que entendi no começo você não tirava salário nenhum. É uma empresa de serviços, né? Então a gente investiu muito no capital próprio, que é uma empresa de serviços, precisava só de uma sala, num computador, nem uma sala a gente tinha no início, depois na verdade a gente tinha uma sala sublocada num escritório de uns amigos nossos que tinha uma agência, e que na verdade essa primeira sala tinha um cara que às vezes dormia lá, então tem umas histórias boas aqui. Então, essa foi a primeira sala da semente, mas a gente decidiu tirar dinheiro quando realmente começou a sobrar. A gente falou, pô, opa, isso aqui começou a sobrar dinheiro durante vários meses, e no início a gente tinha um modelo que era para o projeto, né? Como a gente ainda tinha uma oscilação de projetos, não tinha projetos consistentes ali para ter um salário fixo. A gente tinha uma do projeto, depois o lucro ele pagava a gente, mas aí às vezes ficava 2 meses sem receber nada e tal. Mas a gente realmente começou a criar um salário e valia a partir de talvez um ano e pouco, que a gente começou a ter projetos recorrentes, e aí, olha, acho que dá para começar a pagar um salário fixo aqui, porque começou a sobrar um dinheiro. Entendi. Mas você não tinha um framework de legado do tipo, putz, se faturar tanto, eu vou tirar tanto e faço uma reserva de caixa. Foi meio que Tinha uma aprendendo na reserva. cabeçada. Tinha uma reserva. É, tinha uma reserva, a gente, vamos guardar aqui uma reserva mínima para pagar as contas. A gente tinha uma estrutura de custo muito enxuta, que no início era só a gente, tinha só aluguel, impostos básico ali, então era muito enxuto, e a gente foi crescendo
aos pouquinhos, né? Durante a minha época, acho que chegou a ter umas 20 e poucas pessoas, depois da semente, acho que chegou até ter umas 40 pessoas, mais ou menos, acho que é o que tem hoje no time. Como que você chegou na UOL Aceleradora? Como que veio essa ideia? Que você estava na semente? Perfeito. Estava na semente, e aí acho que uma vontade minha é, sempre foi estar mais próximo dos negócios, né? Isso que me levou, inclusive, a sair da semente, porque em consultoria você vai cada vez mais se afastando do dia a dia da operação e ficando muito mais no high level, na gestão do time, na gestão dos relacionamentos com os grandes clientes. E o que me dava mais gás, assim, mais vontade é estar próximo dos empreendedores. Na verdade, a ideia da WoW vem um pouco disso, dessa ideia. Eu me inspirava muito pela Y Combinator, pela Techstars, pelos modelos das aceleradoras, que eu comecei a conhecer, principalmente por ter trazido o Startup Weekend, né, para Porto Alegre. E aí eu comecei a conhecer esses modelos e falei, putz, isso seria um sonho criar uma dessas aqui em Porto Alegre. E foi uma provocação feita por um grupo, né, que foram os outros cofundadores aqui, né, que foi o André Guinhatti, o Cássio Bobsin e o Jaime Wagner, que são empreendedores seriais aqui, né, com muita experiência, aprendi demais com eles nesse projeto de criar a WOW. E eles provocaram, no final do primeiro Startup Weekend lá, pois a gente eu chamei, inclusive, o Fred, na época, que estava na 21212, inclusive para palestrar lá no evento do primeiro Startup Weekend em 2012 que a gente fez. E aí eles fizeram a provocação: pô, a gente não cria uma dessas aqui em Porto Alegre, né? E aí saiu a partir dessa pergunta, e aí a gente foi trabalhando nesse conceito durante vários meses e decidiu realmente botar de pé isso ali a partir de 2013, né? Que é quando a UOL começou, e aí fomos atrás dos investidores e tal, né? E saiu do chão, né? O meu trabalho era na UOL, né? Foi um projeto que eu fiz dentro da semente. Depois eu tive uma decisão super difícil, que era continuar 100% na UOL e abrir mão da semente, ou continuar na semente. Mas a decisão ali foi realmente voltar para a semente e seguir o trabalho que eu tinha continuado. Então eu fiquei na UOL, além de ter começado a operação, eu fiquei os 2 primeiros anos full time, e aí né, quem tocou a área de aceleração é o Felipe, que hoje é o CEO da operação. Então foi um pouco dessa vontade de querer estar mais próximo dos empreendedores e ter e querer e conseguir que o meu resultado tivesse vinculado com o resultado desses empreendedores. Porque na semente a gente é, mensurava o impacto, né, que a gente teve dos programas, quanto que aumentou o faturamento dos empreendedores, mas às vezes era muito early stage, o impacto às vezes era mais fácil de mensurar, mas às vezes era difícil o impacto de mensurar dos nossos programas, né? E eu queria estar mais próximo desse impacto e poder ser de uma maneira recompensado pelo de fato que eu mudei a vida daquele empreendedor, daquela empreendedora. Boa, daí você passou. Aí você decidiu sair das operações para vir para os Estados Unidos, tra- fazer parte do Global Entrepreneur in Residence da Boulder, né, da Universidade de Colorado. Você conheceu o Brad Feld? O que foi essa história que você foi para lá? Nossa, essa história é muito doida. Eu estava na semente, né? Já fazia 6 anos, fazia quase 6 anos. Estava um pouco cansado da consultoria. No último ano ali eu tinha viajado. Fui uma pessoa escolhida para fazer os projetos fora do Rio Grande do Sul, então eu passei, sei lá, viajava 2 semanas por mês, assim, então era muito puxado para vários lugares do Brasil. E estava um pouco cansado e com vontade de estar mais próximo dos empreendedores. E aí eu vi no blog do Brad Feld, por acaso, num final de semana, que abriu esse programa. E aí eu li a job description, né, desse programa, e era muito parecido com o meu perfil. Eu falei, né, e se eu aplicasse para esse negócio aqui, acho que seria uma experiência muito legal de passar um tempo nos Estados Unidos absorvendo o mercado, né, que o mercado americano tem diferente, né, que está anos-luz à frente do Brasil, ainda mais naquele momento. E aí eu decidi aplicar. Decidi aplicar, e depois daí eu pensei, se eu passar, depois eu penso se eu vou. E aí foi um pouco disso, assim, foi uma application que deu certo, me escolheram, e aí eu tive que tomar a decisão também foi uma decisão muito difícil de é, deixar o dia a dia da semente, pelo menos
parcialmente para me dedicar ao programa lá nos Estados Unidos, né, para Boulder. Mas foi um pouco dessa decisão aqui, essa coincidência aqui, meio maluca. E aí, durante o programa, eu conheci o Brett Feld, então foi muito doido, porque pô, eu trouxe o Startup Weekend, que era um programa criado que foi criado em Boulder. Então, o primeiro Startup Weekend foi em Boulder, e aí, nossa, muito doido depois, anos depois, eu ter participado de um Startup Weekend em Boulder. Então, foi uma coisa assim, que para mim fechou um ciclo muito incrível na minha vida, assim, de 2011, ter participado do primeiro Startup Weekend aqui em São Paulo, e depois ter fechado o ciclo lá em Boulder em 2016, 17. Já tentou trazer ele para o Brasil ou não? Chegou a É plantar essa difícil trazer sementinha o ali? cara. É difícil trazer o cara. Ele é muito fechado, né? E ele teve um momento meio, tipo, pessoal mais complicado. Tinha uma época que eu eu ia trazer, eu cheguei a convidá-lo e tal, mas ele tentou passar a bola para alguém da Techstars. Mas é difícil trazer o cara. É uma Ele lenda, quer né? ficar no rancho dele lá. É, o cara é uma lenda. Aí, beleza, daí você fez esse programa nos Estados Unidos. O que que você reparou? Tem alguma coisa que aconteceu naquela época que era 2016 a 2017, né? Que você passou lá, final de 16 para 17. Tem alguma coisa que você viu lá naquele momento que ainda não chegou no Brasil? Ou você acha que evoluiu o Brasil próximo? Como que você vê essas diferenças culturais Estados Unidos e Brasil? Boa. Eu acho que uma coisa que me chama muito atenção é o nível de preparação dos empreendedores, tipo, né, mesmo os empreendedores universitários, assim, eram muito bem preparados para apresentar e tal. Mesmo que eles não tivessem tanto conteúdo, eles eram muito bons de apresentação e eu acho que isso no Brasil se vende muito mal, né? Se a gente comparar com os americanos, a gente tem empresas aqui que são incríveis, e uma empresa americana, às vezes, muito menos interessante, se vende muito melhor. Então, isso me chamou muita atenção. Acho que outra coisa que me chamou muita atenção na época, na universidade, foi como eles conectavam ciência com negócios. Então, a Universidade do Colorado inclusive depois eles continuaram fazendo isso e viraram uma referência até mais relevante do que era na minha época. Eles conectavam, né, os projetos de pesquisa mais interessantes, mais promissores, com pessoas, geralmente ex-empreendedores ou ex-executivos da cidade, que eram selecionados, que eles chamavam de Venture Fellows, conectavam os dois para sair negócio. E aí isso gerava muito spin-off. Claro, a maioria não ia para frente, mas com isso eles conseguiram, né, tirar do chão vários spin-offs nas áreas que a universidade era muito porrada, que era algumas coisas de ciência de materiais, biotecnologia e aeroespacial. Aí, nossa, eles conseguiram. E também computação quântica, eles tinham algumas coisas. Então, assim, muito, muito incrível ver essa diferença. E acho que outra coisa que me chamou a atenção e que eu acho que no Brasil ainda não pegou, assim, acho que a gente tem algumas sementinhas, mas eu acho e que me chamou, que eu achei muito legal são programas de venture nas universidades, né? Ou ligados a universidades, né? De scouting, lá tinha, né? Tem o Dorm Room Fund e tal. Teve pessoas que já tentaram criar coisas parecidas no Brasil, mas eu nunca vi decolar, assim. Estou pensando aqui algumas coisas que eu acho que eu ainda não vi no Brasil na mesma qualidade, assim. Todo o resto, eu acho que o ecossistema daqui já subiu muito a barra. É impressionante. Aqui onde eu moro, eles têm uma iniciativa aqui na Universidade de Indiana, na Kelly. Eles têm um fundo para investir nas startups da própria região, que é tipo um negócio que para cá é pequeno, né? Mas para o Brasil, o valor que eles têm aqui, tipo, se fala, seria um super fundo de venture capital. Outras proporções, né? Bom, quem sabe um dia a gente chega lá. E aí, dentro de Boulder, você chegou a trazer algum framework, algum aprendizado de framework, ou base teórica que você aplica no dia a dia hoje na Stella? Você conseguiu puxar isso pro seu dia a dia? Eu acho que nesse período foi o período que eu realmente aprendi sobre venture capital. Esse foi acho que das minhas metas de aprendizado nesse período lá, era conhecer com gente que criou fundos pequenos, que empreendeu fundos, né? E mesmo conhecendo o Techstars, a história, o Brad Feld, né, o Foundry Group lá, né, que é o fundo deles, como começar um fundo, né? E aí eu acho que eu aprendi muito sobre Venture Capital lá, né? Então eu acho que muito das bases que eu construí sobre conhecer o negócio eu construí lá, né? Mesmo sendo há 8 anos atrás, né?
agora 9 anos atrás, né? Acho que muitas bases eu construí lá, frameworks específicos eu acho que não, eu acho que mais acho que essa base de como fazer o negócio, que acho que hoje já está muito mais difundido no Brasil, que na época ainda era um conhecimento muito restrito, pouco disponível. Então acho que esse foi o meu principal aprendizado, que de alguma maneira eu aplico até hoje. E aí, depois disso, você foi empreender com a Perna Capital, foi isso? Exato, exato. Eu voltei para o Brasil, né, e aí né, dos Estados Unidos, acho que foi uma decisão também importante na minha carreira, que era, putz, vamos voltar, né, para aproveitar, porque acho que ficar nos Estados Unidos era legal, mas eu ia ter que dar vários passos para trás na carreira para conseguir emigrar, todas aquelas complicações, né, de imigração. Trump recente tinha sido eleito no primeiro mandato, muita incerteza. E aí eu decidi, putz, eu acho que eu quero usar o que eu aprendi aqui, que eu já construí para fazer alguma coisa no Brasil. Qualquer coisa depois eu, né, posso decidir para ir para outro lugar, né? E aí eu decidi vir para São Paulo. Foi quando eu vim para São Paulo e aí eu fui advisor de algumas empresas, da UOL, ali da aceleradora e aí eu decidi ali em 2019 colocar de pé o projeto de um fundo próprio, que é o que eu aprendi como fazer lá nos Estados Unidos, né? Então comecei a desenvolver um pipeline, eu já tinha, né, os contatos acumulados desde o início, lá desde 2011, e a minha ideia era fazer fundo baseado usando, né, regra de crowdfunding, né? Como eu não tinha acesso a investidores institucionais, o mercado de investidores era muito pequeno no Brasil naquela época. Eu acreditava e acredito muito ainda na democratização dessa classe de ativos, né? Eu queria criar, putz, eu vou investir em alguns negócios e vou alavancar o meu próprio dinheiro com o dinheiro de pequenos investidores. E daí aí que começou também minha paixão por investimentos alternativos e tal. E aí eu comecei a desenvolver esse projeto que se chamava Flash Ventures, na época. Só que aí entrou a pandemia. Eu estava para lançar a primeira oferta, a primeira que é, né, oferta pública que eu ia investir, e aí entrou a pandemia, e aí eu pensei, putz, agora o mercado do mundo vai acabar, ninguém está mais investindo, né? Travou esse mercado, o mercado deu uma travada durante os 6 meses, né? Mercado de capitais. Aí eu, putz, sozinho, sem poder encontrar as pessoas, né? Putz, não vai rolar. E aí eu tinha conhecido o pessoal da Prana e a gente decidiu juntar forças. Falei, putz, eles têm acesso a investidores, porque eles são uma casa de gestão de patrimônio, têm acesso aos empreendedores, vamos se juntar. Eles tinham essa vontade de estar mais próximo de private equity e tal, e a gente se juntou e colocou de pé a Prana Ventures, né? E que a gente acabou fazendo aí, no total foram 10 investimentos. E foi uma experiência super legal, de sair do zero, né? A Prana nunca tinha feito um investimento de venture capital, eles tinham, na verdade, equity que eles tinham feito com uma empresa, e aí eles nunca tinha feito um investimento, o time ainda não conhecia, o time, né, ele dava com os clientes, os bankers, então teve muito trabalho de construir do zero a tese até captar o dinheiro e investir todo o fundo. Mesmo que tenha sido micro VC, né, foi uma experiência muito legal de ver essa construção do zero. E aí, dessas 10 startups, todas sobreviveram? Teve alguma que despontou? Enfim. Tem algumas que receberam follow-on funding, teve duas que foram absorvidas por startups maiores. Então tem a DS Marketing, que recebeu uma rodada agora, do fundo Criatec. Teve a Hubi, que recebeu captou um seed com a Headline. Teve a Mutus, que foi adquirida pela Asas. E Essa Fé teve Angels outra. investiu. Essa teve investimento do Fé Angels. Exato, exato. A gente entrou bem cedinho lá e aí a gente também, e aí teve essas duas empresas que foram absorvidas por outras startups maiores, né, que não estavam indo tão bem. E aí tem uma parte do portfólio ali que tá viva ainda, então acho que vamos ver ainda, né? Acho que agora teve a primeira distribuição de capital, que foi da Mutus, e vamos ver como é que vai esse portfólio até o final, né? Ainda tem um tempo de maturação aí para ver como é que ele vai performar, mas acho que tá indo bem. Eu vi que vocês investiram na Mercê do Bairro, do Guilherme Bonifácio, né? Esse foi o único write-off aqui. Esse seria a minha aposta que não daria errado e que deu errado. Justamente porque eu conheço um empreendedor que ele é incrível, Guilherme Bonifácio. Essa eu teria entrado junto e teria até dado WA também. Mas enfim, era por conta de taxa de juros, né? Economia
chinesa bombando, pandemia. Exato. Um modelo de negócio é muito difícil, a gente sabia, foi o nosso menor cheque que a gente fez no fundo, então a gente fez uma exposição menor, mas a gente acreditava muito nos empreendedores, né? Então a gente resolveu fazer o São cheque. incríveis, os dois lá, o Guilherme e o E o Diego? Diego, Libânio, né? Diego Libânio. Muito bom. E aí, daí o que que levou você a sair da Prana? Boa. Acho que a Prana, ela, acho que foi uma experiência super legal, mas acho que a Prana chegou à conclusão que não fazia tanto sentido continuar um programa de investimentos diretos, né? Porque a Prana é uma casa de gestão de patrimônio, né? O core dela não é investir em startups, né? E para crescer, eu precisaria tomar uma decisão também. Ou eu quero fazer parte desse business como um todo, ou eu vou fazer double down em VC. E aí a minha decisão foi a segunda opção, né? E aí eu acabei encontrando uma casa, eu vinha conversando com o Tito, né, da Warren há um tempo, para fazer algo semelhante, né? Só que ao invés de fazer investimentos diretos, a ideia ali na Warren era montar um fundo de fundos, né, que é o que inclusive a Prana tá, né, acabou indo para esse caminho, né? Também. E aí, só que numa estrutura maior, né, com mais AUM e tal. E aí foi uma experiência de tentar montar isso. Acabou não dando certo o produto, né? Acho que é um produto que eu acho que tem muito valor, inclusive vários outros fund of funds saíram e foram construídos ali nessa mesma época, com sucesso. O que acho que teve uma questão de timing muito ruim, né? Foi bem quando o mercado começou a virar, saiu, era início de 2022, então os investidores não queriam nem saber sobre venture capital, mas acho que foi muito legal para ver que o produto é viável, e foi legal reconectar com todo o mercado, né? Para mim foi um super aprendizado, porque eu tirei, foi quando eu aprendi o que faltava, eu acho que na minha, acho que na minha história aqui, que era o lado do investidor. Foi quando eu usei durante algumas reuniões e alguns meses o chapéu de alocador. Então os VCs falavam comigo e querendo captar, né? Então eu comecei a assistir pitches de VCs, né? Então foi muito legal. E foi nessa época que eu também reconectei com o Edson Rigonati aqui e que eu acabei eventualmente decidindo abrir uma vaga nas telas e eu falei, putz, acho que vale a pena tentar ir ainda mais perto do mundo de venture capital, principalmente porque é as telas. É uma das lendas, né, Edson Rigonati. Se fala de SaaS, não se fala de SaaS no Brasil se não falar de Edson Rigonati. Pelo menos é o que eu escuto dos empreendedores. Hoje a Stella ela avalia cerca de 100 startups por mês, né? Até onde eu sei. Se eu estiver enganado, você me corrige, tá, Bruno? E aí, desses 100 startups, eu ouvi dizer que vocês fecham dois deals. Ou seja, 98% delas acabam indo para a água, passando de lado, e vocês acabam optando por avançar com essas duas. O que que faz vocês pararem o dia de vocês, né? Vocês estão scrollando o portfólio de startups que vocês têm para avaliar. O que que faz vocês pararem naquela para avaliar aquela específico para dar um próximo passo? Boa. Os nossos números a gente avalia entre 800 e 1.000 empresas por ano, mais ou menos. Então é um pouquinho menos do que essas 100, mas é quase isso. E a gente acaba fazendo 4 investimentos por ano, né, na média, 4 a 5. Então nossa taxa de aprovação é 0,5%. Né? De tudo que chega no topo do funil, para o que a gente de fato investe, é mais ou menos 0,5%. E a gente faz também mais 2 ou 3 investimentos de follow-on nas empresas do portfólio. Então a gente faz aí mais ou menos 6 investimentos por ano no total. Esse é um pouco do nosso pace. Então, a gente é um fundo com um pace menor do que a média do mercado. A gente consegue ser mais diligente, ser mais profundo na nossa análise. Acho que faz a gente parar, né? Eu acho que para olhar, né? Eu acho que esse é um dos trabalhos mais difíceis do VC, porque nunca se tem tempo para olhar tudo com profundidade. E quanto mais deals você faz, menos tempo ainda você tem para olhar, né? Então, esse é uma das equações e algoritmos mais difíceis aqui da nossa vida. Porque eu posso estar passando uma joia bruta, né? Que ninguém viu ainda. E que, na verdade, é onde se ganha o dinheiro de verdade, né? Em Venture Capital, né, tem aquela coisa, né? Você pode ser consensus and right, né? Ou seja, você está investindo numa empresa consensual e estar certo, você vai ganhar dinheiro. Mas para ganhar dinheiro de verdade, o que muda a vida de um VC é ser non-consensus and right. Ou seja, investir numa coisa que é não consensual
ou seja, investir em algo que não é consensual, conseguir comprar esse risco antes dele ser algo óbvio do mercado, e aí quando ele ficar óbvio, você surfar esse upside. Esse é o desafio é encontrar essas gemas, né? O que faz a gente olhar, eu acho que a gente tem o nosso napkin, né? Que de alguma maneira é o nosso framework, o que a gente espera ver em cada empresa, em cada estágio, mas assim, a gente tem os nossos 4 P's, né? Então a gente olha muito pessoas, tem que ser um time de empreendedores que chama atenção, e aí chama atenção não necessariamente é currículo, principalmente ter uma vivência relevante, conseguir. A gente tem ali uma série de critérios para avaliar os empreendedores, mas é conseguir ter um misto entre conhecimento setorial, conhecimento de gestão, sabe? Conseguir vender, ser fundraiser, né? Vender ideia, conseguir ter a visão, concatenar a visão de construir uma empresa grande. Então tem esse P do empreendedor, da pessoa. Tem a questão de ter um produto, né, realmente melhor do que inovador e melhor do que existe no mercado. E aí acho que com a AI a gente inclusive está agora estamos desenvolvendo uma matriz de risco e uma matriz de avaliação de quais negócios podem ter mais diferencial de produto nessa era pós-AI. E também acho que a gente olha muito para go-to-market, né? Então a empresa tem que estar crescendo, né? Eu falo que a maneira mais fácil de você conseguir uma reunião com um VC é você estar crescendo 10% ao mês, no mínimo. Então, assim, todo VC, se você estiver crescendo 3 vezes ao ano, né, todo VC vai fazer reunião. Não importa se você veio de uma universidade desconhecida, se você não tem o currículo, não tem os contatos. Então, crescimento é o primeiro driver. Todo VC é viciado em crescimento, mas para a gente fazer o check, geralmente tem esse mix entre mercado grande, time forte, crescimento e capacidade de construir uma empresa grande. Você falou de 4 sinais, né? Pessoas, produto, go-to-market e ingrediente de A seria o quarto, é isso? O quarto, na verdade, é participação, que a gente olha. Esse a gente dificilmente consegue olhar nesse primeiro filtro, mas é basicamente como é que está o cap table da empresa e como é que está a eficiência de capital dessa empresa. Então, tem empresas que gastaram, e a gente fala que gastar US$ 1 bilhão para construir uma empresa de US$ 1 bilhão é fácil. O difícil é fazer uma empresa de US$ 1 bilhão com muito pouco dinheiro, né? Com 100 milhões, com 100, US$ 150 milhões, US$ 200 milhões. A OMIE, por exemplo, ela está no caminho de se tornar uma empresa de US$ 1 bilhão, tá? Estamos chegando lá, e é uma empresa que captou até hoje cerca de US$ 150 milhões. Então, esse é o tipo de coisa que a gente gosta. Pô, eu gostei disso aí, hein? Esse case aí é bom. Então, esse é o tipo de coisa que a gente gosta, né? Então, a gente olha para eficiência de capital e cap table, né? Que é como é que a empresa está, ela tá com os incentivos certos, né? Porque os founders têm que estar incentivados e estar com participação relevante se essa empresa ficar grande. Legal. E aí, para quem está assistindo a gente, para saber qual que é a faixa de cap table ideal, só consultar o Napkin. Só consultar o Napkin. Lá tem exatamente a nossa recomendação, que é um pouco baseada acho que nos padrões internacionais. Se vocês forem olhar e compararem o Napkin com as informações do Carta, que hoje acho que é o padrão ouro das informações de startups americanas, que eles conseguem enxergar todos os cap tables de hoje, mais de 10 mil startups americanas, está muito parecido com o nosso Napkin. Então, basicamente, aí, a conta de trás para frente é a empresa pós o Series A, os founders mais o time de funcionários tem 51% da empresa. Hoje vocês já aplicam inteligência artificial para ajudar no dia a dia de vocês para identificar e avaliar a startup? Sim. A gente usa bastante para conseguir processar essa montanha de informações, né? Acho que a gente usa tanto para qualificar, tentar qualificar os leads que chegam, né, o inbound, que o que chega mais qualificado, né, porque às vezes chegam coisas que já chegam qualificadas e filtradas pela rede, e aí geralmente são mais qualificadas, mas para filtrar esse grande volume de leads inbound, a gente tem usado bastante essas ferramentas aqui tanto para entender o deck, buscar informações online para entender se é uma empresa que vale a pena a gente investir tempo, né? Como eu falei, a gente sempre falta tempo.
Então, é o nosso maior desafio aqui, porque a gente ainda tem que tomar as decisões, né? Então, não é a AI, né? Então, a gente precisa de tempo com as pessoas e a early stage, né? Então, a gente tem pouca informação. Mesmo na série A gente tem mais informação um pouco, mas no seed, né, que é hoje 50% dos nossos investimentos, mais ou menos, a gente sempre tem menos informação do que o ideal, tá? A informação está meio torta, então é muito a interação com os empreendedores é uma parte bem importante da avaliação. Quando você fala que a informação está meio torta, é muito porque o empreendedor está imerso lá na operação, né? Eu acredito que não é de um jeito intencional. Mas se fosse para o empreendedor chegar hoje para você redondo, o que que você espera de um empreendedor que chega redondo para vocês em termos de ter acesso de informação? O que que seria o ideal? Legal. Eu acho que ter, além de um deck bem construído, né, que eu acho que isso é o básico, eu acho que aqueles empreendedores que são diferenciados são aqueles que eu não, que eu consigo pegar mais informações de forma autônoma. E aí ele facilita o meu trabalho de avaliação, né? Então eu já vi data rooms muito sofisticados no empresas de seed, né? Que colocam depoimentos de clientes, botam um demo do produto, colocam uma informação de como é que a empresa chegou, colocam um racional de construção de tamanho de mercado. Pô, isso é muito legal. Várias dessas coisas o VC vai ter que fazer, o VC que vai ter que ir atrás. Então você economiza tempo de diligência do VC se você já disponibiliza essas informações de antemão. Um data room mais completo, né? Claro que tem exagero, né? Tem aquelas empresas, pô, no pre-seed o cara tem 20 arquivos. Pô, no pre-seed, né? Pre-seed você não tem muito o que avaliar, né? Então, agora, quanto mais madura a empresa, você pode já antecipar o trabalho do investidor, né? E isso, eu acho que isso ganha tempo. Você consegue geralmente encurtar o sim ou não, que é o que você quer, né, como empreendedor. Empreendedor que está na busca de uma captação seed hoje e ele tem super vontade de chegar redondo para a Estela para fazer a captação. Onde que ele encontra um playbook, ou um livro, ou um conteúdo online que vai passar o data room ideal para a Estela olhar assim, cara, estado da arte, ele fez o dever de casa. Até para ele poder pegar esse corte aqui, guardar embaixo do braço e falar, cara, vou seguir exatamente o que o Bruno falou. No FTE Matrix tem alguns artigos que falam sobre isso, como se preparar para uma captação. Eu acho que ele é livro antigo, mas acho que é legal. Ele prepara muito os empreendedores sobre as questões jurídicas e tal, que eu acho que é importante também. Menos sobre preparação de data, mas mais preparação sobre termos, como é que funciona a lógica de um VC, que é um dos livros do Brad Feld, que é o Venture Deals. Tem um material muito legal que a Norte fez recentemente, que eu recomendo bastante, sobre fundraising. Acho que tem umas dicas legais ali. Nessa avaliação que vocês fazem, a Stella tem uma abordagem de usar o que vocês dizem de value investors com base rate approach, base rate approach. O que que é isso? Para quem está escutando, a gente nunca ouviu falar desses termos. O que que vocês querem dizer para o mercado quando vocês falam que nós somos value investors com base rate approach? Eu acho que assim, a gente olha, a gente não, né, acho que o VC não, você pode, né, vocês podem se aprofundar mais nos artigos lá, mas basicamente é uma lógica de que VCs não fazem valuation, né? VCs eles dão preço para as coisas. E que na verdade é um preço de uma opção futura de uma empresa, né? Que geralmente quando a gente investe ainda é uma empresa que não vale nada, né? Ou vale muito quase de uma empresa que uma empresa que fatura US$ 1 milhão, sei lá, 1 milhão, 5 milhões de reais, e que tem prejuízo acumulado. Quanto é que vale essa empresa? É óbvio que nada, né? E que às vezes tem dívida conversível. Então, assim, a empresa com certeza não vale nada. Então, o que a gente está fazendo é está precificando uma opção, né? Quanto que essa empresa vale hoje versus o potencial do que ela pode ser, né? Isso tem a ver com base rate, que a gente olha muito para benchmarks de mercado para fazer a nossa participação. E aí a gente é mais flexível, né? O napkin ele não é fixo, né? Ele é um guideline, né? Ele é um benchmark. Quer dizer que a gente vai pagar mais ou menos? Não, a gente já pagou o dobro do que está lá no napkin. Mas para pagar o dobro do que está lá, a gente tem que ver algo de excepcional. Né? A gente tem que ver um crescimento excepcional, uma capacidade de graduação para a próxima rodada mais rápido, um time excepcional. Tem a ver com esse approach.
E eu acho que outra dica de ouro também para quem quer fazer captação é ser menos transacional. No fim, você quer fazer uma transação, mas dificilmente o fundo que vai te conhecer, que eu vou te, se eu conhecer o empreendedor essa semana e ele está dizendo que vai fazer uma rodada para fechar daqui a um mês, é quase certo que a gente não vai participar. Tudo bem, porque eu vou ficar com esse empreendedor no portfólio 8 anos, né? E a Astera tem um perfil de ser uma casa que faz menos investimentos do que seus pares. A gente tem uma estratégia muito mais concentrada de investimento. Então, eu gasto mais tempo para conhecer aquelas pessoas, conhecer aquele case e ter alta convicção. Tá? Então, eu acho que esse é o ideal, assim, é ter um approach mais relacional. E aí, quando for a hora de fazer a rodada, você já sabe aqueles VCs que gostam da sua tese, que gostam de você, que já estão engajados, né? Porque engajamento é o maior, né, o engajamento acho que é o maior indicador de que você está próximo de uma rodada, né? Então, se o VC não responde, demora para responder e tal, quer dizer que ele não quer, às vezes ele não quer dizer o não. É o famoso fugir do bode. Fugir do bode. Exato. E que infelizmente é muito comum. A gente sempre tenta Sim. ser muito transparente, sempre dar feedback, especialmente para as empresas que foram mais longe no processo. Às vezes, geralmente, o nosso não é agora. Então, teve empresas que a gente já negou aqui 3 vezes depois de investir. É o famoso no news, bad news. E é igual no mundo do recrutamento. A gente está recrutando alguma pessoa para alguma startup. Se você vê que o candidato, né, no caso, ele demora para responder, ou também se a empresa demora para dar um feedback, você tem uma mensagem subliminar. A gente só não pode se enganar. No news, bad news. Tanto no venture capital quanto no recrutamento. Muitas Perfeito. similaridades. Gostei dessa. E aí, agora no chapéu de alguém que quer trabalhar numa startup que acabou de fazer uma captação seed, você está avaliando trabalhar numa empresa nesse estágio. O que você espera que essa pessoa estratégica faça de avaliação dessa startup para ela topar esse desafio não? O que ela tem que olhar? Quais são os segredos para ela não entrar numa furada? Pô, excelente pergunta. Acho que tem que, em primeiro lugar, empresas seed geralmente são empresas que ainda estão queimando dinheiro. Então, conhecer os investidores, conhecer o runway da empresa, quanto que ela está queimando de dinheiro, acho que é importante para entender o risco. Runway e burn não é ruim, necessariamente. A empresa pode estar crescendo 30% ao mês, né? Mas isso tem a ver com o risco da empresa, né? Quanto mais a empresa está queimando, maior ela está tomando risco, porque ela vai precisar de uma rodada para sobreviver. Acho que, e aí conhecer o cap table e conhecer o cap table no caso dos investidores, quem são os investidores dessa empresa, e conhecer o runway e o nível de queima de caixa, que é muito importante. Acho que, acho que esse é bem importante, talvez seja o mais importante. Acho que outra é entender a cabeça dos founders, de entender aonde eles querem chegar com essa empresa, qual é o end game é, deles. E eu acho que é uma coisa que às vezes fica muito, muito pouco clara, né? Que eu acho que tem outras duas coisas, né? Uma é o nível, o quanto a empresa tem product market fit, porque isso é muito importante, né? Isso muda o perfil desse profissional, né? Que a empresa precisa. Se a empresa não tem product market fit, ela precisa quase de uma pessoa muito empreendedora, construir junto, para testar hipótese. E a empresa ainda tem risco, a empresa pode mudar completamente se ela está pré-product market fit. E se ela está pós-product market fit, ela vai precisar de um perfil mais estruturado, mais estruturante, né? Então, acho que isso pode ajudar a pessoa a entender se ela tem fit com aquela cultura ou não. Se ela é mais canivete suíço ou se ela é mais pro ladinho da chave de fenda, Phillips, né? Pra Exatamente. não estar na lojinha. Legal. Então, acho que acho que esses são alguns elementos aqui que são legais de entender. Vou fazer uma listinha aqui com você, então, pelo que eu capturei. Até para ajudar a galera que está escutando a gente. Um dos critérios é Product Market Fit. Daí a pessoa vai falar, pô, mas como que eu sei se a empresa está com Product Market Fit? Eu avaliaria uma taxa de crescimento de pelo menos 10% ao mês na receita e com modelo escalável, replicável de crescimento já estabelecido. Seria isso? Acho que essa é uma ótima definição. Boa. Aí você fala, investidor, eu olharia os investidores. Como eu sei se um investidor é bom ou não? Onde que eu tenho esse gabarito
No mundo acadêmico, né, a gente fala que tem revistas R1, R2, R3 nos Estados Unidos. R1 é top, R2 intermediário, R3 aquele que está ali, né? Boa. Acho que é entender quem são os principais fundos do Brasil. Eu acho que vale a pena fazer um dever de casa, assim, conversar com outros empreendedores, outros executivos, para entender quais são os melhores fundos, né? Porque não existe um gabarito, né? Então acho que isso é complexo, isso torna tudo mais complexo, né? Então não existe um gabarito, um lugar, uma referência. Mas eu iria olharia para nível de atividade, não necessariamente isso é um indicador de qualidade, né? Geralmente fundos mais ativos. E também a questão de qualidade. Então, se o fundo não investiu há 2 anos, isso é um sinal provavelmente não é um sinal positivo. Eu acho que tem um outro ponto, né, que é também fazer um background check legal, né, conversar com outros empreendedores, né, para entender o perfil desse investidor e tal. Acho que isso também pode ser bem legal e a cultura da empresa, né, entender bem a cultura da empresa. Mas pode continuar investindo aí. Boa, boa. E aí, quando você fala nisso, você me deu duas ideias. Se é ativo, é basicamente fazer uma pesquisinha ali no Perplexity, no Google, para ver se rolou o investimento nos últimos 2 anos. E aí, em qualidade, é só você buscar o portfólio dos fundos, né? Além dessa startup, qual outra esse fundo investiu e se essas startups estão avançando ou não, né? Acho que poderia ser um outro critério. Faz sentido? Boa. Bom, crescimento a gente falou de 10% ao ano. Cap table, esse aqui é o pulo do gato, hein? Tem muita gente que não sabe nem o que é stock option. Cap table é basicamente estrutura societária. Se o empreendedor ele controla 100% da empresa ou não, certo? O que que eu, como que employee, deveria olhar? O que que é um cap table minimamente saudável no seed, né? Quanto que esse empreendedor tem que ter de participação garantida dele e por quê, né? Até para dar um contexto, por que que isso é importante? Boa. O seed, a gente espera que a empresa tenha aí cerca de pelo menos uns 65% de participação. Então, isso vai permitir que ela faça uma nova rodada relevante na Série A e termine com 51, mais ou menos, né? Um pouco dessa lógica. E 65% estejam na mão dos founders, pessoas-chave, né? Já alocados, né? Stock Option Pool alocado e Stock Option Pool livre. E aí, ou seja, o restante está na mão dos investidores. Cerca de 35% está na mão de investidores. Esse eu acho que é um cap table saudável pós o seed, que é o que está no nosso napkin. E aí, ligado a isso, né, tem o quanto a empresa já captou. No seed, geralmente, isso não é um problema. Isso pode vir a ser um problema, geralmente, com stock options de empresas série B, né, que às vezes já estão num valuation mais esticado e já captaram muito dinheiro e que aí, se entrar, né, numa rodada mais estressada, a participação né, Virar dos pó. funcionários pode virar pó, né? Você deve falar muito sobre isso com seus possíveis candidatos aí, né? No CID isso é raro, né? A empresa ainda captou pouco dinheiro, geralmente, então o que vale mais a pena é olhar se o cap table está saudável, que isso, que isso indica grau de investibilidade dessa empresa. Não, total. Não, isso aí é. A gente sempre fala com os founders porque o Brasil como um todo, infelizmente, a gente não tem educação letrada na parte financeira para explicar o que é stock options, né? Então, eu lembro na minha época, quando eu estudei na faculdade, na USP, só quem fazia optativa sabia o que que era stock option, que era aula de derivativos, né? Para ter pelo menos um ideia do que é isso. Sendo que ainda a gente tem outros critérios no mundo das startups. Então, isso a gente educa muito aqui no nosso mercado. E a pergunta da visão, que é muito boa, né? Eu tenho uma hipótese aqui de você recomendar os King Players de perguntar de visão, que é go big ou go home para fazer IPO, ou se é early exit. E como isso impacta no bolso desse King Play. Seria mais nessa linha? Exatamente. Acho que pode ser uma informação importante. Menos no seed, mas acho que é uma informação importante para a partir da série A, né, que é a empresa que já captou mais dinheiro, eu acho que é uma informação importante para quem está. Se eu fosse trabalhar numa empresa, eu faria essa pergunta. Boa, boa. Eu vou acelerar aqui, que sei que você deve estar com tempo curto. Hoje você é board de quantas empresas na Estela, Bruno? Boa, hoje eu acompanho aqui 6, 7 empresas. Né, a gente funciona nas telas, sempre a pessoa que senta no board oficialmente é um general partner da empresa. Então eu sempre acompanho ou
Edson, o Marcelo Sato, ou o Daniel. Na verdade, hoje eu estou mais com o Marcelo Sato e com o Edson, nos boards aqui das empresas que eu acompanho. Eu, inclusive, mudei algumas empresas e tal recentemente, então acompanho essas empresas aqui. É uma honra. Algumas são empresas que têm boards mais ativos, outras empresas onde a gente tem um trabalho, tem um papel ainda, né, mais de acompanhamento, né? Porque são empresas de estágios muito diferentes. Tem empresas então vão fazer uma série B, tem empresa que está no seed, pre-seed, né? São conversas muito diferentes. Nem tem board estruturado. Bom, eu vou deixar de fazer essa pergunta. A gente está falando de criação de conteúdo aqui. Recentemente, o Last Link fez uma captação de, eu acho que foi 28 milhões de reais com a Stella, né? BTG e a Endeavor juntos. Bom, eles estão num setor de mercado que você tem um Hotmart, que é um player gigantesco, que já é um unicórnio. E eu queria saber o que passou na cabeça de vocês de falar, pô, vou fazer o double down, vou apostar de novo aqui na Last Link nessa rodada. O que fez vocês tomarem essa decisão em relação É, ao Last Link? boa, acho que Last Link é uma das empresas que eu acompanho o board, foi o nosso último investimento, um investimento que eu me envolvi bastante, então essa eu consigo falar bem, acho que foi aqui um misto de acreditar muito no founder, e na visão de produto, né, de que esse produto, de que esse mercado está mudando, né, e que a Lastly está muito bem posicionada para ser um desses players emergentes dessa nova geração de creators, né? Que o mercado tá mudando bastante, né? A gente inclusive, tem um artigo que eu escrevi detalhando um pouco de por que a gente investiu na Last Link, lá no blog da Stella, mas basicamente a gente enxerga isso, né? Que é para essa nova geração de creators, a gente acredita que isso vai demandar um novo tipo de software, um novo tipo de approach, não só focado em transação e pagamento, sim, quase um software vertical que vai entregar uma suite de soluções aqui para os creators, né? Não só que não vão estar vendendo só curso, ou infoproduto, mas acesso à mentoria, iTicket, eventos, tudo na mesma plataforma. E a gente enxergou que a Lestland está muito bem posicionada para entregar essa proposta de valor e de focar num nicho que é um creator médio, né, que geralmente está muito mal atendido nas grandes plataformas, e que a gente acredita que é um nicho muito lucrativo em termos de mercado. Então, esses foram um dos motivos que fizeram a gente apostar na Last Link aqui. Foi uma das maiores empresas que a Stella já investiu, né, que tinha maior receita quando a gente entrou. Então, a gente fez o primeiro cheque aí no ano passado. Se você pudesse dar um conselho para o Bruno de 22 anos que estava fundando a semente, qual que seria hoje, dado que você já sabe hoje? Dado que você sabe, né? Já tem um gabarito, o que você teria feito diferente? Qual que é o conselho que você se daria? Primeiro, acho que é foco, né? Foco é muito importante. Eu acho que foi o que atrapalhou a gente na semente durante bastante tempo. Eu acho que isso faz muita diferença. É uma coisa que a gente é muito chato aqui na Stella. É uma das coisas que a gente avalia é a capacidade de focar. A gente acha que a capacidade de focar, ela indica a eficiência de capital e a eficiência de crescimento. Porque quanto mais iniciativas, e eu vi isso na prática, em algumas empresas que eu acompanhei de perto, quando você paraleliza muitas iniciativas, você paralisa o foco, a atenção, os recursos. E uma organização, por mais caixa que ela tem recursos limitados de pessoas para executar essas iniciativas. Por mais incríveis os talentos que você traga, você precisa gerenciar esses talentos, gerenciar esse outcome. Então, assim, é muito difícil realmente paralisar muitas coisas grandes ao mesmo tempo. Então, e a gente vê que as nossas melhores empresas, basicamente, são muito focadas. Se a gente não, e não só as nossas melhores, já para o mercado, isso não é, acho que não é uma verdade absoluta, mas que eu diria que 90% das melhores empresas que ficaram muito grandes, elas são extremamente focadas, né? Então, o Nubank ficou com um produto durante mais de 5 anos. A OMIE, os contadores foram o principal canal durante quase 10 anos, né? A RD Station ficou 5 anos, sei lá, focada no canal, depois que abriu agências e com produto, o único produto, depois que começou a ser multiproduto. Então, assim, esse foco faz muita diferença, tá? E eu acho que esse seria talvez o principal conselho. Tem vários outros, mas acho que esse
é o principal. E qual que é o erro que os 80% dos founders cometem hoje que você diria que é evitável? Acho que é construir alguma coisa que realmente tenha valor para os clientes, né? Às vezes as pessoas, acho que apesar de que a gente evoluiu muito, Lean Startup, Customer Development, hoje acho que a maturidade do empreendedor brasileiro já evoluiu bastante, mas acho que eu ainda vejo miopia, assim, sabe? De construir uma coisa que é legal para si, mas que não é tão legal, né, para o mercado. Então, acho que esse continua sendo o erro mais comum. Não dos melhores empreendedores, talvez os melhores empreendedores cometam um erro, às vezes, de olhar muito, de olhar muito, de olhar, às vezes, muito para frente, né? Enquanto na verdade o product market fit é implacável, né? Então, por melhor, e isso é uma coisa que eu aprendi, acho que ao longo do tempo, mas ficou ainda mais evidente aqui nas telas, que aqui nas telas a gente trabalha com os empreendedores excelentes, de alto nível, que já empreenderam duas, três vezes. Mesmo esses empreendedores e empreendedoras têm dificuldade para chegar no product market fit. Então, é uma coisa que é muito mais arte do que ciência, product market fit. Não fica, nunca é fácil, né? Então, é construir algo que as pessoas realmente queiram e que tenha a capacidade de escalar, né, e de se tornar um negócio grande é muito difícil. E não importa a qualidade dos empreendedores. Acho que a qualidade dos empreendedores é mais, eu acredito que ela tem mais a ver com levar do um para o 100. Agora, do zero para o 1 é muito difícil. O empreendedor ele consegue captar dinheiro com você se ele estiver usando Lovable, N8N, Cloud Code, Cursor. Dá para levantar só com isso na mão? Eu acho que Cloud Code todo mundo está usando. Acho que hoje virou uma plataforma que todo mundo está Mainstream. usando, mainstream. Acho que montar um MVP nessas plataformas de vibe coding aí mesmo, que é tipo Lovable e tal, acho que super válido. Dificilmente a gente vai investir numa empresa acho que, o produto baseado nessas plataformas, porque a gente não consegue derivar que esse produto vai ser 10x, que é algo importante. Mas talvez pre-seed, eu não vou dizer não, tá? Desde que eu enxergue nos empreendedores a capacidade. Porque no pre-seed eu estou investindo muito mais nas pessoas e no mercado, menos no produto. Porque o produto ainda, geralmente, é muito incipiente nesse estágio que está gerando, às vezes está gerando receita, mas ele ainda é incipiente. Então, eu estou investindo muito mais no futuro. Então, se ele está gerando receita e eu enxergar o futuro ali, eu não vou dizer não. Boa, vamos pro nosso rapid fire então. Vamos. Melhor investimento que você já fez na vida. Pode ser startup, pode ser pessoal, o que vier na cabeça. Boa. Eu estava pensando aqui, acho que foi na Sinqia. Olha só, a Sinqia, eu investi na Sinqia logo após o IPO. Comprei as ações e carreguei até a venda. Fiz retorno de VC no mercado de ações. Pelo que eu investi pouco Brasil, dinheiro que eu tinha Brasil aí. no Brasil, investi em tecnologia no Brasil. Acho que um dos únicos IPOs, acho que todos ganham dinheiro também, mas IPO, tipo, dá para investir ações e ganhar dinheiro. Pô, foi retorno de VC, assim, acho que eu fiz lá umas 8 vezes o capital. Então, acho que foi o melhor investimento em termos de MOIC pessoal que eu fiz até hoje. Acho que foi esse. O que foi que levou você a investir em Sinqia? Acho que foi muito investir em tecnologia, empresa que parecia muito saudável financeiramente. E aí eu tinha comprado, né, de Sinqia, muito, e aí depois eu investi mais, um pouco mais para frente, né? Que eu conheci um conselheiro da Sinqia, e aí ele me contou, não, ele me contou, putz, a empresa é muito legal, não me contou nenhuma informação privilegiada, mas contou que a empresa era muito legal, muito bem estruturada, que os founders eram incríveis, que ele adorava fazer parte. E aí eu levei muita fé e aumentei a posição. E eu acreditava muito assim de que acho que dava para criar empresas legais de software no Brasil. E qual que foi o pior conselho que você já recebeu sobre carreira? Você preferia não ter ouvido? Putz, esse é difícil. Pior conselho de carreira. Pior conselho. Difícil esse, viu? Esse é difícil. O meu é muito simples. Quando eu decidi trabalhar no Gympass, o que tinha de gente que falava pra mim, nossa, cara, você vai ganhar menos, mas, mas é isso mesmo? Você quer mudar de novo?
né? Você quer se manter onde você tá, daqui a pouco você é promovido onde você tá. Zona de conforto, né? Modo Zeca Pagodinho. Eu recebi já vários conselhos. Não, vamos no Zeca Pagodinho, vamos no que funciona. Pra mim, Tem, né? Para certas pessoas pode ser que funcione esse conselho, mas pra mim não foi o pior. Mas eu não segui esse conselho, graças a Deus. total. Eu acho que talvez, assim, eu acho que tem várias. Eu acho que talvez o pior conselho seja assim: ter muitas experiências diferentes, tem muito valor e tal. Eu acho que sim, mas eu acho que quando você tem experiências profundas é muito mais legal. Eu tive experiências mais curtas que foram super legais e tal, mas eu acho que experiências mais longas e mais profundas nesse momento que a gente está vivendo, onde, né, as pessoas ficam muito pouco tempo nas empresas, eu acho que tem um puta valor. E eu acho que talvez esse seja, não necessariamente um conselho, mas talvez um direcionamento que muita gente tem. Então você vê vários currículos no LinkedIn, o cara ficou um ano, ficou um ano, depois ficou um ano e 2 meses, um ano e 4 meses. Legal, a pessoa pode ter construído valor nesse tempo, mas eu acho que, né, talvez, né, mas eu acho que realmente para você construir algo, acho que se você se orgulhe, se você realmente aprenda, eu acho que experiências mais longas têm mais valor. Isso é até contextual, né? Porque se você for ver o relatório da carta, uma pessoa que trabalha numa startup hoje, em média, ela fica no máximo 14 meses. Dá tempo de pegar só 2 meses do vesting. Aí, se você pega o founder que tá desavisado e avalia, fala, pô, essa pessoa não para em nenhum lugar. Depende, qual é o contexto que ela se inseriu? Era numa startup? Esse é um erro que eu vejo muito acontecer, que falam, pô, mas essa aqui é pula-pula. Peraí, mas qual é o contexto? Porque tem gente que é pula-pula mesmo, mas tem gente que é um pula-pula involuntário, né? Que acaba Total, acontecendo. total. Mas é um bom ponto, boa reflexão. E aí, o livro que todo founder deveria ler antes de fazer uma rodada com a Estela. Eu acho que além do Venture Deals, para estar bem preparado, né? Inclusive o tagline do livro é tipo, Be smarter than your lawyer and than your venture capitalist. Então, assim, acho que vale a pena, eu recomendo muito esse livro, eu não canso de recomendar. Eu acho que também os livros, a Stella é muito fundamentalista, né? Então os livros sobre go-to-market são legais. Assim. Muita gente vai dizer que está datado, mas eu acho que o Revenue Architecture e o Predictor Revenue ainda são relevantes. É, e a gente usa eles como base de muitas das nossas análises aqui. São livros que ainda são relevantes. Inclusive, agora estão falando da morte do funil de marketing, né? Não sei se você tem acompanhado. O pessoal está deixando de olhar funil com AI, mudou. Você tinha o flywheel e agora tem o loop, né? Que o pessoal está falando. Tá. Também acho que um pouco disso é hype. Acho que vai mudar. Acho que vai mudar um pouco a maneira como as pessoas compram, as organizações compram, mas acho que não radicalmente na minha visão, assim. Acho que a gente olha muito assim que empresas ainda vão ser empresas, tá? Tem a camada de agentes, mas acho que para agentes estarem conversando com agentes, fazendo todo, né, acho que esse cenário que estão pintando, eu acho que vai levar mais tempo do que está se esperando. Eu duvido que uma empresa vai terceirizar a compra de um software, ou que seja de um serviço muito relevante que custa milhões de dólares para um agente. Startup brasileira que você mais admira, sem ser investida da Stella. Não pode pegar a Stella, que é sacanagem, hein? Pois essa aí é difícil, viu? Eu acho que tem algumas, tá? Eu admiro muito a CloudWalk, que eles construíram, é absurdo, em termos de tamanho e relevância num setor já populado. De startups mais novas, eu acho muito legal o que a Nexa e a M-Fi estão fazendo, por ser um fã de tokenização, ativos alternativos, né? Então, são empresas que eu acho que eu acompanho aqui de perto. Então, essas são algumas aqui que eu gosto. E o que, que o ecossistema brasileiro faz melhor do que o americano? Eu acho muito legal a tese da Taco, né? Que é realmente Nossa, substituir folha, né? O software de uma folha, que eu rodada acho de que investimento incrível, é, aliás, é, uma rodada é, ignorante. é, acho muito legal essa tese, né? Não precisa ser ataco, mas acho a tese no geral muito legal. E o Brasil em relação aos Estados Unidos, o que, que a gente faz melhor que os americanos, na sua visão? Ou não tem o que a Eu gente acho faz que melhor? relacionamento, a parte de trocar, de relacionamento, de trocar ideia, ser um ecossistema aberto, se fala muito em colaboração no Vale, mas não foi o que eu encontrei, né? Acho que o Building Public, o nosso nível de compartilhamento
e colaboração é muito mais legal. E o que diferencia o founder investível do não investível? Divisor de águas. Eu acho que é a visão. Visão. Eu acho que a visão de construir algo grande e a capacidade de execução, porque é meio irracional, né, construir um negócio, empreender, né? Então tem que ter um tequinho de, de incompatibilidade. Bruno, como que as pessoas fazem para entrar em contato com você ou quem quiser fazer pitch para a Stella, qual que é o caminho das pedras para entrar em contato com você? Boa. Para entrar em contato comigo é só me seguir no LinkedIn, acho que é a melhor maneira de entrar em contato comigo. Eu compartilho bastante conteúdo por lá, é só mandar uma mensagem que pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder. E pitch para a Stella, para você direto também ou tem algum lugar específico? Pode entrar em contato comigo, se você se cadastrar no site da Stella também, a gente vai olhar, mas a gente talvez não responda todas as empresas que a gente recebe por lá. Show de bola. Pessoal, obrigado pela audiência maravilhosa de vocês, como sempre. E aí o recadinho, dá o like, compartilha, comenta. Se você está gostando, a gente precisa do seu reconhecimento para a gente continuar fazendo esse trabalho para colaborar com o ecossistema. Bruno, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente, falar um pouquinho da Estela da sua carreira. Fenomenal. Aprendi bastante. Obrigado. Espero que tenha sido uma experiência agradável para você também. Valeu, foi ótimo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.